Pessoal, então hoje a gente vai fazer aqui mais um dia dos nossos trades. Então, para você que está chegando agora, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu joinha. Então, o preço aqui ele está caminhando exatamente entre as nossas regiões de suporte e resistência, ok? Então, agora a gente está num período de alta, né? Então não convém eu sair vendendo aqui. Eu vou vender apenas se acontecer alguma coisa aqui, hein, nessa região. Lembrando que sempre a gente faz as nossas vendas exatamente nessa linha vermelha. Ah, bateu na linha, entrou? Com certeza não, não existe isso, pessoal. E a gente vai fazer as nossas compras exatamente nessa linha verde, ok? Então vamos lá, ó. Vou tentar pegar um outro gráfico aqui, por enquanto não, ó. Tá batendo, tá fazendo uma indecisão, na verdade. Fez um padrão aqui, a gente pode entrar, pessoal. Ó, a única problemática aqui é o seguinte. A única problemática aqui que a gente tem é o seguinte, ele pode continuar fazendo esse preço, porque esse não é um padrão daqueles de livro, né? Então, se caso ele não voltar nessa, a gente vai esperar um outro padrão aqui, né? A gente não vai agir por impulso, a gente vai aceitar o voz, né? Vou até abrir aqui novamente e vamos acompanhar para ver se o preço vai realmente reverter, né? Então a gente fez exatamente um padrão, não foi um padrão tão bonito assim, né? Mas a gente entrou, fez a nossa entrada. E agora a gente está aguardando para ver o que o preço vai fazer. 3, 2, 1 e maravilha, maravilha. Então, vocês perceberam, pessoal, que não é que é fácil, é lógico. Então, o nosso indicador ele vai fazer exatamente com que essas linhas fiquem exatamente onde que faz sentido, né? Por que a linha chegou exatamente aqui, ó? Por que chegou exatamente aqui, fez um padrão e foi embora? Por que exatamente nesse ponto ele fez a reversão, né? Então, o que acontece no gráfico todo dia? Ó, e ele está continuando a sua movimentação. Lembra que eu falei? Pessoal, é loucura fazer venda, né? Mas eu vendi, né? Eu vendi exatamente no momento certo, ó. Fez um padrão aqui na região, ele bateu na máxima aqui da região de 100% e foi para baixo, hein? Foi para baixo. Ó, euro JPY, vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá chegando uma região importante, né? Tem que ter padrão na região. Então tem que ter padrão na região. Ó, se fizer dessa forma aqui, a gente pode sim pegar uma venda. Mas por enquanto a gente não faz nada, hein? Lembra sempre que eu falo, ó, o contexto ele entrega muito o que o preço vai fazer, certo? Então, é só esperar um padrão aqui na região e sair operando? Não é, hein? Não é, né? Então, a gente tem a gente tem todo um processo para a gente fazer. Então, se está fazendo aqui velas grandes, velas fortes, né? Aqui, ó, igual aqui nesse momento aqui, ó, vamos ver. Eu ficaria mais confortável se ele viesse até aqui, ó, ok? Eu não vou fazer essa venda, ok? Porque eu não fiquei tão confortável, né? Lembra dessa aqui? Olha a diferença desse movimento com esse aqui, ó. Por isso que a gente tem que analisar, ó. Já foi embora. Por que aqui funcionou e aqui não, né? E é o mesmo gráfico, ó. Mesmo gráfico, ó. Então, aqui nesse exato momento aqui, pessoal, ele está buscando a máxima da região, né? Tá vendo que a linha, essa linha que eu coloquei aqui é uma média móvel de 3 períodos, né? Exatamente para identificar a força dessa vela. E tá vendo que a linha está praticamente reta,
ela vai chegar num ponto que ela vai ter que voltar, porque o movimento sempre ele vai fazer isso aqui, ó. Sempre vai fazer essas ondas, né? Ele pode fazer essa onda agora ou pode, né, ir um pouco mais acima para depois começar a fazer a onda, ó. Toda hora ele faz essa onda, ó. Ó, a onda, tá vendo? Então, toda hora ele vai fazer essas ondas, ó. Então, a gente tem que identificar os pontos em V, que são os pontos de liquidez, ó. Tá vendo? Então, esses pontos aqui em V, tá vendo o V aqui invertido, ó? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Esses pontos em V são os pontos de liquidez. Existem zonas de liquidez, existe pontos de liquidez. Então, toda hora isso no gráfico vai acontecer, né? Então, o nosso indicador, nosso script, ele vai identificar exatamente onde que a gente pode fazer essas operações ou não, hein? Ok? Então aqui, pessoal, vamos pegar esse cenário aqui para ver se a nossa estratégia está funcionando ou não, hein? Então vamos lá, vamos começar. Ó, primeiro ponto, ela ultrapassou, né? Ultrapassou mais de 50% da vela entrada, maravilha, né? Não conseguiu ultrapassar a região de 50%, fez uma vela, fez um candle de exaustão, exaustão no movimento de 50%, confirmação entrada, maravilha. Eu coloquei dois, mas é só um. A entrada seria nessa vela aqui. Beleza? Aqui a gente não faz nada. Aqui foi exatamente a região lá de 100%, né? Fez um padrão aqui, a entrada seria nessa, ó. Uma entrada tranquila e limpa, né? Aqui passou apenas uns 10%, a gente não operaria. Aqui, ó, seria a próxima operação, né? Aqui lembra que é região, pessoal, ó. Tá vendo que tá uma linha azul aqui também? Ó, foi exatamente na região, né? Então, por isso que é importante a gente saber o contexto gráfico. Então, aqui, ó, nessa partezinha aqui é toda uma região, ó. Toda uma região. Se aqui é uma região, o que que aconteceu, pessoal? A vela ultrapassou praticamente, vamos colocar aí uns 45%. Mais de 40% da vela já dá a entrada, ó. Então seria mais uma vitória aqui para a nossa estratégia, ok? Novamente, ficou acima da linha verde, entrada, maravilha, pessoal. Aqui fez um rompimento de, vamos colocar aí uns 40%, quase 50% da vela. Se eu tivesse pegado de início, teria dado ruim, mas se eu tivesse pegado ela nos 50% aqui teria dado muito bom, ok? Então aqui eu vou colocar um xizinho e vou colocar uma vitória também. Novamente na região e o que que aconteceu, ó? Ó, padrão na região, próxima vela, maravilha, ok? E aqui a gente ficou nessa sessão, na sessão das 8 horas aqui. Vamos contar quantos wins? Ó, então teve o primeiro win, o segundo win, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então foi um 8-1, hein? Tá ruim ou não? A estratégia foi 8-1, hein? 8-1 utilizando apenas o nosso script, né? Agora a gente fez a nossa entrada. Então a nossa entrada, olha lá, o que que eu falei, hein? O que que eu falei? Ó, aqui eu não vou entrar porque não tem critério. Ela está muito próxima aqui à região de 50%. Nessa região aqui, ela pode romper, agora nessa vela, beleza, né? Mas uma entrada aqui de venda seria
praticamente inviável, porque ela pode completar aqui essa região ou pode subir. Então aqui ela tem dois sentidos, ó. Ela pode ir para baixo ou pode ir para cima, né? Então aqui ela pode fazer os dois, ó. Ela ainda deixou um pequeno espaço aqui, mas aqui ainda, se você for analisar, é perigoso, hein? Ela pode fazer mais uma velinha aqui, com certeza pode, ó. Pode terminar assim, mas e vamos ver. Olha aqui, ó. Ela pode vir até na máxima, pode fazer um rompimento, né? Mas aqui não teria critério de entrada. Então a gente tem que sempre seguir o nosso critério de entrada. E lembra que eu acabei de falar, né? Os pontos de liquidez. Então chega num ponto, né? Vai do ponto A até o ponto B e tá despejando o preço, hein? Tá despejando o preço, ó. Então, da mesma forma que ele tá subindo, ó, ele começou a descer, né? Olha lá, foi exatamente, fez aquela vela que eu falei, ó, e agora tá tentando retornar o preço, ok? Pessoal, a gente tem um treinamento que a gente fala sobre análise gráfica e a gente fala exatamente do nosso script, porque esse script é exatamente para facilitar a sua vida, não vai fazer milagre, né? Quando a gente analisa o gráfico parado, aqui praticamente boa parte dos scripts eles fazem uma ilusão que deu tudo certo, deu tudo bem, que ele está analisando o contexto correto e tal, né? Mas por isso que a gente está trazendo esses vídeos aqui, fazendo as operações direto no nosso indicador, porque aí vocês vão realmente saber o que está acontecendo, ó. Né? Então a gente aqui eu nem coloco linha para nada, isso aqui eu coloquei exatamente só para identificar o momento, ó. Eu sabia que era um momento de alta, né? Sabia que era um momento de alta, né? Que essa correção, essa pequena correção aqui poderia fazer com que o preço caísse um pouco, mas ele foi lá e chegou no 100%, ok? Então todo dia vai ser dessa forma, pessoal, ó, todo dia, ó. Então aqui temos uma vela de 1 hora, então cada quadradinho desse aqui é 1 hora, ok? E aí o nosso indicador, nosso script, ele vai fazendo essas marcações para você ter mais facilidade. Nessa região de azul aqui, até numa nova edição eu até coloquei ela de branco, né, que esse azul estava bem carregado. Eu vou até atualizar aqui, mas não tem interferência nenhuma, né? Então não tem interferência nenhuma. Se você quiser adicionar uma média móvel, né? A média móvel vai só te dar um norte para onde que o preço está indo, ó. Então, vamos lá. Ó, a média móvel, ela realmente está indo para cima, tá indo no canal estreito. Convém você fazer venda aqui, pessoal, ó. Não, não convém, não convém. Tá com um canal muito estreito, essa linha tá muito para cima. A anterior também fez exatamente o que? Ó, fez exatamente uma queda gigante, então não faz sentido. Por isso que a nossa operação aqui seria o quê? Para compra. Perfeito? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.